Esse é, evidentemente, nosso principal assunto, ou o único assunto hoje da nossa edição. Primeiro, meu boa noite a meus colegas participantes da roda, começando por Daniel Hittner, em Brasília, Lourival Santana, aqui do meu lado na bancada, Thaís Herédia e nosso convidado, o professor Gunta Hudzit. Muito obrigado pela disposição em participar da nossa roda, Gunta Hudzit. Vamos primeiro, então, à questão mais forte no momento no conflito, que é o seu aspecto militar humanitário. O Ministério da Defesa de Israel afirma que o que atingiu o hospital no território palestino, ali no meio da cidade de Gaza, partiu de um dos grupos ali da região Jihad Islâmica. O Hamas fala em centenas de mortos e está dizendo que o hospital teria sido alvo de ataques aéreos das forças israelenses. Confira. Imagens de celular flagraram o momento do impacto. A explosão atingiu um hospital ao norte de Gaza. Centenas de pessoas estavam no prédio. Voluntários ajudaram as equipes de resgate no socorro aos feridos. Uma equipe da TV Al Jazeera chegou momentos depois e registrou o desespero das pessoas tentando salvar as vítimas da explosão como podiam. Nos outros hospitais já sobrecarregados, a todo momento chegavam mais ambulâncias. O Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas, fala em centenas de mortos e afirma que o míssil foi disparado por israelenses. As forças de defesa de Israel publicaram imagens de foguetes lançados de Gaza e disseram que foi um disparo fracassado feito pela Jihad Islâmica que atingiu o hospital. O primeiro-ministro de Israel também se manifestou. O mundo inteiro deveria saber. Foram terroristas bárbaros em Gaza que atacaram o hospital em Gaza e não o exército israelense. Aqueles que mataram brutalmente nossas crianças também mataram suas próprias crianças, disse Benjamin Netanyahu numa rede social. A Organização Mundial da Saúde condenou fortemente o ataque. Healthcare is not a target. It should never be a target of anyone in conflict. That is enshrined in international humanitarian law. And we're seeing this breached again and again and again over the last week. And it has to stop. It must stop. A tragédia no hospital acontece no 11º dia do conflito. Segundo autoridades locais, 3.000 palestinos já morreram nos bombardeios. Israel afirma ter como alvos apenas as estruturas do Hamas e não a população. Gunta Hudzit, todos os conflitos recentes, eu estou falando de conflitos como, por exemplo, a guerra civil na Argélia, antes dela, a guerra de independência da Argélia, que é um clássico hoje estudado pelos analistas militares sobre insurgência e como que forças organizadas enfrentam a insurgência em todas elas. Nós vimos casos iguais a esse. Acho que o que nos importa aqui no momento é estabelecer como isso se desdobra dentro do que cada lado pretende ganhar para si, como postura tão importante que é hoje a pressão internacional em cima de um lado e de outro. Para cada lado já está estabelecido quem é o culpado. Sem dúvida está estabelecido e as redes sociais já absorveram essa, né, como dizem hoje em dia, a narrativa. Eu não gosto muito, mas é assim que se fala, a narrativa. A versão, a gente falava antes, agora é a narrativa, concordo. Então, o grande problema para Israel e em especial para o primeiro-ministro Netanyahu é que o Hamas conseguiu colocar Israel numa armadilha, principalmente Netanyahu, que está no poder, de não poder agir. Vai ter que agir, vai ter que entrar em Gaza. E era isso que o Hamas queria. E pelo que, né, já foi colocado agora há pouco, está dando resultado, né? O governo saudita já está se reposicionando. Um primeiro comunicado saudita no domingo, né, retrasado, logo depois do início, era muito mais leve, né, não era tão duro contra Israel, e agora cancelaram, né, um diálogo com Biden. Não, e agora acusa Israel diretamente de crime de guerra. E acusa, né, tem razão, passou aqui e acusa. Portanto, eu acho que o objetivo que o Hamas queria já atingiu.
efetivamente está tornando praticamente impossível o reconhecimento de Israel por parte da Arábia Saudita. Lorival, nós não temos condições aqui dentro de um estúdio de estabelecer exatamente o que aconteceu. Há poucas, digamos, esperanças de que uma investigação independente consiga estabelecer exatamente o que foi. Por isso, meu foco em estabelecer que lado, nesse momento, consegue desenvolver melhor as vantagens específicas que julga obter a partir disso. Israel veio com a apresentação do que considera, do ponto de vista de Israel, provas definitivas de que não teria sido munição disparada por aviões, responsável pela explosão que matou essas centenas de pessoas numa tragédia humanitária que só está aumentando e provavelmente deve ficar pior ainda. Jihad Islâmica é um grupo radical que faz uso igual ao Hamas de táticas terroristas, mas não é exatamente controlado pelo Hamas. Não. É um grupo que surgiu até antes do Hamas, né, e que é especializado na parte militar. O Hamas divide suas atenções entre administrar a faixa de Gaza, ou dividia, né, e a parte militar. O Jihad está o tempo todo focado na parte militar, recebe igualmente um apoio do Irã, né. Você se lembra daquele período em que os palestinos ficaram presos numa terra sem dono no sul de Israel, no sul do Líbano? Isso foi em 1982. Eles entraram em contato com o Hezbollah e criaram o Jihad Islâmica. Eu por acaso estava lá. Pois é. Foi a primeira vez que eu vi um celular, telefone celular, era grandão assim. Estava muito frio na época, inclusive. Foi a invasão israelense para a expulsão da PLO de Beirute que levou a isso. Isso. Ali surgiu a Jihad Islâmica. E, bom, de que lado se beneficia? Todos os lados que não se interessam por um acordo de paz. Todos os lados que não querem, por exemplo, que um dia haja um Estado palestino, né? Por exemplo, os lados daqueles... todo lado, claro, esses islâmicos radicais que se beneficiam. É uma profissão, né? Você ser parte da, entre aspas, resistência, recebe dinheiro do Irã, recebe dinheiro de famílias ricas das monarquias do Golfo Pérsico e assim por diante. Mas também aqueles que querem colonizar a Cisjordânia, que já inviabilizaram na prática um Estado palestino. Vamos ser sinceros aqui, do ponto de vista geográfico e territorial, não é mais possível um Estado palestino. A Cisjordânia, porque eu acompanhei em 2000, quando aquilo era possível, quase chegou a um acordo. O problema foram as fundações da Al-Aqsa. Por incrível que pareça, Yasser Arafat e Ehud Barak negociando. E aí o problema era as pesquisas arqueológicas no Muro das Lamentações que estavam solapando as estruturas da mesquita de Al-Aqsa. Diante desse impasse, o que o Ariel Sharon, líder da oposição, fez? Fez um passeio pela mesquita. Deflagrando a Intifada 2. Isso. Então, de lá para cá, Israel vem sistematicamente colonizando a Cisjordânia. E qual era o princípio? Era você criar terras contínuas, trocando terras. Inclusive, os palestinos ficariam com terras que hoje são de Israel, e Israel ficaria com terras que hoje são palestinas, mas que estão ocupadas pelos colonos judeus. Isso já passou. Que era a fórmula daquela época, roadmap. Lorival. Não, era o roadmap para chegar na fórmula. A fórmula era terra por passe. Por passe. E que o Netanyahu tem... A carreira política do Netanyahu foi feita a partir de 1996, contestando essa equação e dizendo, não, é segurança e, se possível, paz. Bom, deu no que deu. O máxima insegurança que Israel... Mas espera aí, você traçou o longo arco histórico, que a gente sempre é obrigado a se referir a ele quando a gente observa os episódios do dia a dia. Eu vou voltar um pouco para o episódio de hoje, por causa da enorme influência que ele está tendo sobre as atividades diplomáticas do momento. Não é? Nós tínhamos uma atividade diplomática antes da explosão nesse hospital, possivelmente temos outra após. Na verdade, já estamos tendo outra após com o cancelamento de encontros com o presidente da que ainda é a única ou a maior potência militar do planeta. Eu queria passar para você agora, Daniel, com a seguinte proposta, se possível. Nós temos o governo brasileiro envolvido via a sua presidência temporária no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nessa grande, digamos,
nesse grande conjunto que não me parece centralmente articulado de conversas entre países, de teias de influências mútuas, em que medida essa explosão ela arrasa também com a possibilidade de coordenar razoavelmente a ideia de algo. Por isso que eu usei no começo do programa de remediar alguma coisa. Solucionar, eu realmente não consigo usar essa palavra nesse contexto. Olha, William, bem-vindo por causa da sua volta aqui, sentimos a sua falta. Obrigado. Eu estava de férias, bastante. é isso. Tá? Eu conversei hoje bastante com o pessoal que está lá em Nova York, no Conselho de Segurança, e, obviamente, o que aconteceu hoje com a explosão do hospital em Gaza é esperado que tenha uma ressonância muito forte nas discussões amanhã da resolução cujo texto foi encaminhado, pelo menos aperfeiçoado pelo Brasil, na condição de presidente do colegiado. Todo mundo está esperando que isso ecoe bastante na reunião de amanhã. Para o Brasil, que tem conduzido as discussões, a impressão é de que agora é que realmente não se pode ter um silêncio do Conselho de Segurança. 10 dias depois dos ataques terroristas de 7 de outubro, depois de uma explosão de um hospital, seja pela versão israelense de que foi, na verdade, um foguete da Jihad Islâmica, seja de um ataque de Israel. O que aconteceu é inaceitável e o Conselho precisa se pronunciar. O que os relatos de Nova York estão dando conta são mais ou menos o seguinte. Existe ali um jogo de potências no modelo de Guerra Fria 2.0 entre Rússia e Estados Unidos, em que os Estados Unidos são absolutamente resistentes a qualquer linguagem do Conselho de Segurança que condene Israel, que insinue uma condenação a Israel. E a Rússia está tentando tirar proveito, obviamente de olho no conflito com a Ucrânia, tirar proveito do que considera inconsistências e contradições dos americanos no respeito ao direito internacional. Essa linguagem é muito difícil, obviamente que ela manda um recado político importante da comunidade internacional para Israel, para o Hamas, para os atores todos ali do Oriente Médio. É muito difícil. E o Brasil, na condição de presidente do Conselho de Segurança, está muito cuidadoso em evitar que artimanhas regimentais, então, por exemplo, uma pequena alteração do texto proposta ao longo do dia de hoje. Por isso que o texto não foi votado hoje, porque senão alguém poderia alegar assim, olha, não houve tempo para analisar, para deliberar, para as capitais olharem isso, então é melhor a gente não se pronunciar ou vetar esse texto, certo? Então o Brasil está tomando muito cuidado com as questões regimentais e muito de olho também no que considera ventrílocos dos americanos, ou seja, vetar uma resolução amanhã vai ter um custo muito grande, seja para a Rússia, seja para os Estados Unidos. Então, o que é conveniente é não ter a sua aprovação. Então, o Brasil está muito de olho ali em países como Malta, como Equador, como Moçambique, para que não sejam usados como votos manipulados, digamos, pelos americanos ou pelos russos. O Daniel antecipou um pouco o que a gente iria caminhar na sequência, mas vou aceitar o que você está colocando para nós na mesa agora, Daniel, para não ficar zigue-zagueando de assunto para assunto aqui, mesmo quando a gente está abordando o que parece ser algo fechado, como é o conflito lá em Gaza. O que o Daniel está propondo é o seguinte, que a gente já olhe para a questão diplomática mais abrangente, não é isso, Daniel? A sua análise da questão no Conselho de Segurança, ela remete a isso. Ela remete quem se articula como para obter que tipo de vantagem política, sobretudo, nisso. Aí eu estou colocando um pouco de cinismo ainda, Daniel. Quando eu digo vantagem política é porque eu, como jornalista veterano da cobertura de conflitos no Oriente Médio, vejo pouca possibilidade de medidas práticas concretas que possam resultar em alívio já para a tragédia humanitária que, como eu disse, temo que só vá se ampliar. Vamos então à sua proposta de trabalho. Vamos começar a considerar como é que as principais potências, e o Brasil nisso, se movem também em função da explosão ocorrida lá no hospital na cidade de Gaza. Como é que você está vendo a posição dos Estados Unidos, Thaís Herédia?
Oi, William. Boa noite, bem-vindo. Aí a gente não tinha falado boa noite um para o outro, só eu falei para você. Boa. Eu falo de volta. William, você sabe que meu olhar vai muito pelo lado econômico e de quem toma decisões de alocação de capital, que no momento em que há guerra, a alocação do capital também dá seus recados, né? E os Estados Unidos hoje estão vivendo uma incerteza tão grande do ponto de vista econômico, com os juros subindo para patamares elevadíssimos, que o capital americano não está deixando os Estados Unidos, nem o capital internacional. O capital internacional, mesmo diante de uma realidade em que o presidente americano está voando para o Oriente Médio e os países cancelam seus encontros, os países que ele iria conversar numa tentativa de moderação cancelam os encontros, que é uma coisa inédita, e ainda assim o capital não se mexe. Então eu acho que há uma separação importante que pode ou não afetar o debate diplomático, mas os mercados não estão reagindo, o capital não abandona o dólar, o capital não abandona os ativos financeiros nos Estados Unidos, e essa leitura, para mim, ela pode ter desdobramentos mais para frente. Hoje, mais cedo, eu estava falando disso, né? As pessoas ficam um pouco chocadas com o fato do mercado financeiro não ter explodido, do petróleo não ter explodido e tal. É porque há uma preocupação maior com a força da economia americana diante de um enfraquecimento político dos Estados Unidos. Então, o país está sem governo. O país tem, do ponto de vista geopolítico, sim. Os Estados Unidos sofrem um questionamento do poder de Biden de atuar, do poder dos Estados Unidos de atuarem, mas a economia americana, mesmo diante das incertezas se vai crescer ou não, o capital não abandonou os Estados Unidos, William. O capital continua indo para lá, ou porque tem mais rentabilidade, ou porque ainda é a maior economia do mundo. O capital não abandonou. Você está mencionando, sobretudo, o noticiário financeiro de hoje, que não se deixou importar, nem pela explosão lá em Gaza. Mexeu um pouquinho, mas não foi muito. Mas o que mexeu mais com eles foram o yield dos treasuries americanos, Exato. que estão no recorde de 17 anos. Exato. Ou seja, eles estão assumindo que nós vamos ter juros mais altos lá na frente. Exato, mas mesmo assim, eu assumi que tem juros mais altos. Mas a questão que você coloca é fundamental para a gente entender a realidade desse momento agora, Gunther Hutz, que é a seguinte: a gente tem a economia americana projetando juros mais fortes lá fora porque ela está resilient, certo? Então os capitais não estão preocupados com o enfraquecimento como aconteceu 50 anos atrás no Yom Kippur, né? Não Grande estão. crise do petróleo, enfraquece, não inflação, oh, caramba. Eles estão preocupados com o tipo de coisa. Como é que pode a gente entender, Gunther, não sei como é que você ajudaria a gente a pensar essa linha. Quer dizer, a gente ainda é a maior economia do mundo, ela é forte, ainda é a maior potência militar do mundo, mas qual é, diante, por exemplo, hoje, do que acontece hoje? Quer dizer, a shuttle diplomacy foi arrebentada. Antes a gente via os americanos entregues a uma shuttle diplomacy que o seu chanceler, o seu secretário de Estado, nos últimos dias não conseguiu levar adiante. O que os americanos conseguem, do ponto de vista prático, neste momento, nesta situação? Bom, primeiro, só complementando, acho que os mercados não reagiram porque há uma leitura de que essa guerra não vai expandir. Tem isso não também. Vai envolver Irã e, consequentemente, não vai ter o corte de fornecimento de petróleo para o mundo. As pessoas têm que, às vezes, esquecem, eu sempre lembro, saem do Golfo Pérsico, por dia, equivalente a 34% do petróleo consumido no mundo todo dia. Então, qualquer problema lá sempre foi, primeira reação, preço do petróleo, disparar. Não tem acontecido, teve uma reação, mas aqui, primeiro, ou seja, é um conflito que está tendendo a ficar restrito a Gaza e Israel, né? Segundo ponto. Esse é um grande ponto de interrogação, hein, Gunther? Por enquanto. Por enquanto é essa percepção. Até acho que deve continuar, mas ali tudo é possível mudar literalmente da noite para o dia, como a gente viu hoje, né? De tarde tinha uma perspectiva, cheguei aqui, eu não tinha visto, você me contou, a perspectiva mudou completamente. Por conta da explosão no hospital. Por conta da explosão no hospital. Então, sempre ali pode mudar muito e muito rápido e radicalmente. Segundo ponto, o Antony Blinken realmente passou o fim de semana voando ali na região, parecia estar caminhando para
um acordo geral, até uma certa contenção das ações israelenses, tanto que o presidente Biden já tinha começado a falar de que havia, tinha que pensar no aspecto de catástrofe humana, de que ele não podia ter não podia ter uma catástrofe humana, ou seja, ele estava mudando um pouco de postura para quê? Para agradar os países árabes. Com essa explosão, isso tudo muda e mostra que realmente os americanos não têm mais essa presença tão quase que hegemônica na região. O acordo do restabelecimento de relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita no início desse ano, patrocinado por Pequim, primeiro, antes de mais nada, era um acordo que interessava os dois países. A tensão entre eles estava tão grande que podia haver uma guerra e não interessava os dois países. Segundo, interessava a Arábia Saudita mandar um recado para Washington: olha, você tem que me ouvir, porque agora eu tenho uma alternativa. Pequim está aqui. O único ponto é que Pequim não consegue ainda dar a garantia militar que os americanos dão. Por isso que aquela presença hegemônica americana na região vem sendo degradada ao longo dos anos, até pela postura americana, do que muita gente esqueceu, do pivô para a Ásia, que o Obama começou, o Trump continuou e o Biden continuou. Você está se referindo ao símbolo do hardware. Hardware, no caso, são duas task forces com 2 porta-aviões no Mediterrâneo Oriental na cara do Hezbollah. Cadê o hardware dos chineses nessa situação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, a gente continua a nossa conversa logo depois do intervalo sobre a política em torno do conflito. Até já.